sequência de imagens do plenário do Tribunal Regional e do Amapá e seus magistrados. Foco no presidente do Tribunal Regional do Amapá, desembargador João Lage. Fábio Lobato, que está conosco aqui presente, a você que nos acompanha pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, no canto direito superior, aluno do TRE, e no canto direito inferior, janela de Libras com sessão judicial nesta segunda-feira, 17 de junho de 2024. Havendo quórum, eu declaro aberta nossos trabalhos e submeto a ata da sessão anterior aos ilustres membros para aprovação ou alguma necessidade de mudança. Não havendo, declaro a ata aprovada. Vamos iniciar retirando de pauta, justificadamente, o item 1 é o habeas corpus 600.066 de 2024, relatora juíza Paola Santos, justificadamente nos autos. E chamo a julgamento, uma continuação de julgamento, no item 2, está sendo julgado em conjunto com os itens 3 e 4 da pauta. A AIG número 601.549 de 2022. Permanece o foco no desembargador João Lage, ele é branco de cabelos castanhos escuros, de 2023, curtos, óculos de armação escura, traje toga preta, sob terno preto, camisa branca e gravata preta com listras nas diagonais brancas. Todos os processos de relatoria do juiz Paulo Madeira, cujos investigantes são Pedro Filé Lourenço da Costa e Alexandre Ramos da Costa, investigados, Sandra de Almeida Nunes, Jaime da Silva Pérez e outros. É uma continuação de julgamento e o placar até agora no mérito já tem votos do relator. Aliás, o relator é o nosso corregedor, Carmo Antônio. Já tem voto do nosso corregedor, desembargador Carmo Antônio, e do juiz Anselmo Gonçalves, julgando parcialmente procedente a AIGE e procedente a AIME, as AIMES. Após este placar, pediu vistas o juiz Paulo Madeiras e os demais aguardam. Então, eu dou as minhas boas-vindas e boa tarde ao doutor Paulo Madeira, a quem conceda a palavra. Presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional do plenário, eleitoral, advogados presentes e que nos acompanham também pela rede social ou pelo tema do tribunal, eventuários, eventuárias e todos e todas que nos acompanham. Muito boa tarde. Senhor presidente, eu pedi vista deste processo porque, de fato, eu fiquei com uma dúvida fundada com relação à presença ou não, ou à contabilização, melhor dizendo, ou não, de uma determinada candidata para que fizesse o somatório daquele percentual. Eu fiz um voto escrito e compartilhei, inclusive, mas eu nem consegui localizar aqui. Eu vou fazer a leitura pelo meu celular mesmo, mas eu faço questão mesmo de fazer a leitura para ficar bem didático, muito claro qual foi o meu entendimento sobre esse ponto. Como foi minuciosamente descrito pelo eminente relator, tratam os autos de julgamento em conjunto de ações que versam sobre fraude à cota de gênero nas eleições de 2022. Eu pedi vista dos processos em julgamento para melhor analisar um ponto que me suscitou dúvida fundada, que se a situação de Sandra de Almeida Nunes ela teve influência direta no cálculo do percentual mínimo e máximo exigido pela legislação afim. Isso porque a referida candidata teve seu registro deferido, contudo, segundo os investigantes, ela teve uma votação pífia e não praticou atos de campanha, apesar de ter recebido recurso para tanto. Em contraponto a essa tese, consta dos autos, que foi apontado no voto do relator, que Sandra de Almeida Nunes ela passou por um processo emocional difícil, grisalhos curtos, os óculos de armação escura, tem barba chanuada branca havia sumido e traje na toga floresta do preta. Iapoque.
inclusive em alguns depoimentos testemunhais, teria falecido. Isso depois ficou esclarecido que não, que na verdade não faleceu. Desse modo, a investigada teria abandonado por completo a corrida eleitoral, motivo pelo qual não houve votação expressiva e nem mesmo qualquer propaganda que visasse a captação de votos em seu nome. Pois bem, esse fato seria fundamental para que se descaracterizasse a fraude aventada nas iniciais em apreço. Todavia, o voto do relator dissecou a questão matemática e expôs detalhadamente que o percentual de 30% não foi alcançado mesmo com a manutenção da candidatura de Sandra, ou seja, ela estava, portanto, considerada como candidata para todos os efeitos, ela não foi desconsiderada naquele percentual. Conforme destacada no voto condutor, o percentual de gênero no momento da formalização do registro, ou seja, quando o DRAP foi apresentado ao TRE para averiguação das formalidades, estava na seguinte situação: eram 15 candidaturas masculinas, que correspondia a 65,22, e 8 candidaturas femininas, correspondente, portanto, a 34,78. Portanto, naquele momento, estava adequado ao dispositivo na legislação. Quando do julgamento de cada candidatura, as RR6, ocorreram 3 indeferimentos: Delson Costa Muniz, José Natanel dos Anjos e Maria Meire Ferreira Pastana. Neste momento, os percentuais se mantinham em níveis aceitáveis, 65 a 35. Vieram, então, as renúncias, e, então, vai se configurar a fraude, apontando pelos investigadores. Na barra inferior, 16 e 8, 17 de 6 de 2024, 46ª Sessão Judiciária Ordinária. Para concorrer dentro dos parâmetros legais. Haja vista ser possível a substituição. O voto do relator foi preciso, ao pontuar o destaque que eu transcrevo aqui. No caso dos autos, observa-se que a candidata Maria Meire Ferreira teve o registro de candidatura indeferido em 6/9 de 2022. Publicada a sessão, e a candidata Maria Trindade de Silva teve homologado o pedido de renúncia no dia 2/9 de 2022, em publicação de decisão datada da mesma data. Segundo a resolução do TCE, número tal, isso eu estou transcrevendo parte do voto do relator. Estabeleceu o calendário das eleições 22, o dia 12 de setembro era o último, melhor dizendo, para a substituição de candidatos. Portanto, nos dois casos, na barra de rolagem inferior, pauta de julgamento. Ação de investigação judicial eleitoral. Número do processo 0601549-37.2022. Antônio Pinheiro da Silva, em audiência. Ação de impugnação de mandato eletivo. Número do processo 060007-47.2023. Ação de impugnação de mandato eletivo. Número do processo 0622-622-09.2022. Como eu já disse, foi a que me suscitou dúvida. Imaginei que ela tivesse sido excluída, mas não, ela foi contabilizada. Mesmo com ela, ficou em 29,41. Portanto, ainda que exista justificativa plausível para a votação inexpressiva da candidata, foi aquela questão, o problema que ocorreu com o filho dela, a mesma, não tendo comprovação de campanha, tais fatos não repercutiram na irregularidade que foi apontada. Teve um outro ponto, e aqui esse outro ponto eu não tinha trazido ao debate no dia, não tinha levantado, mas que eu estou considerando aqui, porque houve a apresentação de um arrazoado, né, as razões finais, apresentada por uma das advogadas que patrocina os interesses da candidata e dos impugnantes, dos impugnados, melhor dizendo, e eu, por óbvio, né, fui fazer uma análise também levando em conta esse ponto em respeito à defesa, que foi a questão da candidata Joaquina da Silva Ramos. O argumento é o seguinte: é que essa candidata Joaquina da Silva Ramos, ela teria renunciado após o prazo permitido para substituições. Digo eu, tal situação é irrelevante quando o quadro que se apresenta são indicadores de que todos os atos praticados foram na direção de burlar o dispositivo da equiparação de gênero. Nesse sentido, eu cito o julgamento do TSE, que eu transcrevo aqui, e vou poupar os eminentes
pares de fazer a leitura. Estou evidente que nos autos que a candidatura de Maria Joaquina foi, desde o início, viabilizada para fraudar o percentual. Tanto assim, em sua defesa, o partido alegou que Maria Joaquina não teria praticado atos de campanha por se sentir desmotivada com a mudança do cargo de deputada federal para deputada estadual. Contudo, o relator rechaçou a argumentação, e aí também eu transcrevo a parte do voto do relator, que fez esse contraponto. Então, senhor presidente, eu analisei, senhores pares, todos que nos acompanham, eu analisei adequadamente, fiz questão de fazer uma análise minuciosa, porque nós aqui respeitamos e devemos mesmo respeitar as teses defensivas para, quando formos fazer o contraponto, levando em conta o artigo 489, que é uma norma, né, sobre direito, temos que analisar mesmo ponto a ponto as argumentações para dissecar. E foi isso que eu procurei fazer. Então, com esses apontamentos, eu estou acompanhando na íntegra o eminente relator. Como vota a juíza Tina Souza? Senhor presidente, Paula. Foco na parte central da mesa, com a palavra do desembargador eu gostaria de João Lage. antecipadamente manifestar meu desejo de pedir vista. Então, se for o caso, a doutora Tina, como me antecede, se for o caso dela aguardar. E doutora Tina. Sem problemas, excelência. Eu prefiro ouvir realmente os argumentos, então, da vistora e, em seguida, profiro meu voto. Entendi. Vai aguardar? Sim, vou aguardar. É uma situação inusitada, né? Porque, geralmente, se o voto já está pronto, a gente lê e depois a gente pode voltar atrás e qualquer coisa mais... Exatamente, excelência. Se eu posso mudar o meu voto até, então, há alguma objeção? Foco na mesa da lateral esquerda, perdão, direita. Proferir meu voto agora e resolver mudá-lo. Não há, mas eu quero chamar a atenção aos membros que é lógico que um pedido de vista... Foco no desembargador João Lage. Tem que ser acatado, porque alguma coisa o juiz está vendo para manifestar. Porém, muitas pessoas nos assistem nesse momento. E a acontecer algo desta forma, desta natureza, ou seja, um juiz já diga, olha, aguarda porque eu vou pedir vista antecipadamente, pode ser que fique para a imagem para a nossa justiça eleitoral não tanto compreendida. Então, por isso que eu peço sempre a cautela aos pares, tá? Sem problemas, excelência. Neste caso, eu peço vista. Foco na juíza Tina Souza. Eu me comprometo em trazê-la amanhã, porque realmente não tenho condições de analisar até amanhã. Perfeito. Então, está tirado de vista, é um direito legal, né, pedida do desembargador João Lage. Eu peço só assim, que na próxima rodada nós concluamos esse julgamento. Porque não é a questão só de impacto nas metas, mas vejam, um mandato, quando ele é ilegitimamente obtido, e eu não estou dizendo que é o caso aqui, mas se essa corte, ao final, já tem 3 votos pela procedência, ao final decidir que é a procedência, para o Estado de Direito é muito ruim nós termos que esperar o tempo para averiguar isso. Então, essas ações eleitorais, eu acho que o quanto antes, o prazo razoável dessas decisões é 1 ano, eu fixo como 1 ano. Presidente, eu até me comprometeria em trazer amanhã, perfeito, inclusive. Não, mas a doutora Tina está pedindo, nós temos aqui aquela foi uma proposição do Ministério Público Eleitoral, que nós vamos ter 30 dias. O pedido de vista pode vir antes, se quiserem trazer, ótimo. Se não, em 30 dias esse processo volta para a pauta. O que eu gostaria de pedir? Para que nós venhamos preparados. E veja, eu também me preparei para esse processo. Eu dependia, na verdade, da decisão do voto do juiz Paulo Perfeito. Madeira. Então, não, eu fiquei perfeito. Na dúvida nesse sentido, foi por isso que eu pedi vista. Então, minha justificativa é nesse sentido. Perfeito, Paula. Eu só peço desculpas e compreensão aos ilustres pares, porque quando fica um tirando vista do outro, a gente não fecha o julgamento e aí fora, não apenas os investigantes, os impugnantes, mas também a sociedade, ela precisa ter uma resposta, e, a meu ver, uma resposta rápida nossa. Mas, senhor presidente, se a doutora Tina falou que vai trazer amanhã... Mas ela não tem condições amanhã. Ela pode trazer... Não, só estou justificando, porque se ela fosse trazer amanhã, eu ia antecipar meu voto. Foco no juiz Givaldo Valente. Perfeito. Como precisa de
e quórum completo para o julgamento, eu já proferiria meu voto. Mas só foi essa minha Não, mas a gente espera, doutor Rivaldo, vamos esperar. A doutora Tina pede vista, os demais aguardam, né? Foco no desembargador João Lages. Mas assim, a gente pede essa compreensão dos ilustres pares, tá? Presidente, só uma observação. Se o juiz Rivaldo Valente está em condição de proferir voto no sentido ou no outro, eu penso que a gente ganha tempo. Porque suponhamos que quando a doutora Tina ou a doutora Paola trouxer esse processo, ele não esteja. Aí nós vamos prorrogar mais. Então, se o juiz Rivaldo Valente está em condições, mesmo que depois ele possa voltar atrás, não tem problema. Nós já tivemos diversos colegas que proferiram voto e depois voltaram. Eu acho que se ele está em condições, eu sugiro como relator, e já que nós estamos falando em celeridade, que possa ser colhido o voto dele e depois, se o voto de qualquer uma das juízas mudar o entendimento dele, que ele mude depois. Ele falou só que se ela trouxesse amanhã... Só era condicionante se ela trouxesse amanhã. Nós aguardamos, né? Mas aí pedindo a compreensão de todos, então... Foco no desembargador João Lages. Do juiz Paulo Madeira, acompanhando a relatoria, pediu vista a juíza Tina Souza, os demais aguardam. Senhor presidente, só por gentileza, é relação só a calendário mesmo, não tem qualquer relação com... na primeira semana de julho, é certo que não teremos mesmo, não tem risco de antecipação. Paulo, hoje eu dou uma posição, porque na verdade eu estou perguntando isso, senhor presidente, é só por uma razão, é porque eu vou me submeter a um procedimento cirúrgico no dia 22 agora, que é sábado, eu não tenho certeza de qual período exato de afastamento. É só para eu poder ter mais ou menos um cálculo, por isso que eu pergunto. Perfeito. Daqui para mais tarde eu passo para vocês, porque a Sejude já me passou uma proposta, né, de datas, mas eu confesso que estava lá no seminário Carmo e eu lá em Curitiba, acabei não analisando, mas daqui a pouco eu subo e analiso isso. Perfeito, só para eu poder... A proposta da Sejude é que comece a partir do dia 11. Dia 12, tranquilo. Só temos que ver, Carmo, você deu uma olhada? Para mim, eu já confirmei. Bom, então, se está bom para o Carmo, está bom para mim, tá? Se o Carmo confirmou, então, Paulo, primeira semana não vai ter, tá? A partir do dia 11, pronto, tá bom? Se não tiver na primeira semana, está tranquilo, porque está dentro da projeção, mais ou menos. Perfeito. A não ser que dê uma zebra na cirurgia, mas se der tudo certo. Não, vai dar tudo certo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Presidente, a Sejude já fez o levantamento do que nós precisamos julgar até 31 de julho, para que a gente possa concorrer ao diamante. Carmo, e por isso que eu tenho essa pressa, porque está tudo, nós estamos no limite, né? Então. Estamos no limite. E quero dizer assim, parabenizar a todos vocês, a todos nós, que nós tiramos em primeiro lugar na transparência. E esse quesito da transparência é um quesito que nos joga muito lá para cima. Nós estamos muito esperançosos que realmente esse ano nós teremos o diamante de qualidade, ou seja, o primeiro tribunal do país, dentre os 91 tribunais do país. Então, logicamente que é um mérito de todos nós, dos servidores, de nós magistrados. Por isso que é a nossa preocupação de julgarmos todos até lá, Carmo. Mas já fizemos esse levantamento, estamos trabalhando e correndo com esse tempo. Perfeito, Fábio, hoje me desculpe, não deu hoje realmente para falar, porque nós estamos na quarta-feira, teremos escolha do juiz, com a composição da lista do juiz substituto aqui para o TRE, e hoje eu recebi vários candidatos pedindo voto. E depois disso tive uma reunião do FAGINGE, uma reunião da SEIGE, né, e tive que, enfim, não deu, tá? Mas eu recebi os memoriais, obrigado, e vamos ter tempo ainda até voltar aqui para a gente permanece o foco no desembargador João Lages e olha em direção à plateia. Já muito bem-vindo sempre. Continuo, então. Em julgamento, os itens... Não, eu já proclamei. É que após o voto de vista do juiz Paulo Madeira, acompanhando o relator, pediu vista a juíza Tina Souza. Tina Souza e Paula Santos em conjunto, isso. Um pouquinho assim. Permanece o foco no desembargador João Lages. Constipada, como falo, né? Aquela resfriado, né? Porque a gente sai daqui do quente, vai para Curitiba no frio, aí sai do frio de lá, entra aqui no quente. Aí deu esse choque térmico aqui, né, para mim. Pois bem, então vamos prosseguir, é um julgamento também em conjunto. Itens 5 e 6 da pauta. Trata-se da representação 601.705 de 2018 e a representação 601.713 de
2018. A parte representante, neste caso, é Otoniel Tavares de Oliveira, e o representado, neste caso, é José Tupinambá Pereira de Souza. São as partes que estão envolvidas. José Tupinambá Pereira de Souza será defendido pelo doutor Eduardo dos Santos Tavares, que fará sustentação oral. E esse processo é de relatoria da ilustre juíza Tina Souza, e atuarão como os vogais os juízes Paola Santos, Rivaldo Valente, na barra inferior, na barra de rolagem inferior, 5 e 6, pauta de julgamento, representação, número do processo 060-1705-64.2018. Traço, representação, número do processo 060-1713-41.2018. Senhores que eventualmente estejam nos acompanhando pela rede, pela plataforma do YouTube. Inicialmente esclareço que nos termos do foco na relatora juíza Tina Souza. Ela é branca, de cabelos castanhos claros, usa penteado tratar de fatos idênticos, as para ações trás, apregoadas usa leve reunidas para maquiagem, batom julgamento vermelho, comum, traje a toga preta. controlação de voto único nessa sentada. No caso, trata-se da representação número 0601-705-2018 e a representação 0601-713, também do ano de 2018, que passo a relatar. Número 1, a representação 601-705-2018 foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral por suposta prática de captação ilícita de sufrágio, com fundamento no artigo 41A da Lei 9504/97, em face de José Tupinambá Pereira de Souza, nome na urna Zezinho Tupinambá, candidato eleito ao cargo de deputado estadual, e Pedro dos Santos Martins, nome na urna Pedro da Lua, candidato ao cargo de deputado federal, ambos pelo Partido Social Cristão, PSC, tudo no âmbito das eleições gerais de 2018. No caso, a parte autora, em resumo, alegou que os demandados se valeram das senhoras Josinete Lobato e Anne Melo para, por meio de promessa e de concessão de vantagens, captar votos de residentes no conjunto habitacional Macapaba. Pontuou, assim, que houve exercício do poder de influência no voto dos eleitores indecisos mediante abuso do poder econômico. Sustentou ainda o MPR que é, abre aspas, inequívoco, no caso, o fim de obter voto para a candidatura de Zezinho Tupinambá e Pedro da Lua, uma vez que tal finalidade foi comprovada por meio do material de campanha que estava em posse das senhoras Josinete Lobato e Anne Melo, que, sem qualquer receio ou pudor, pediam votos para os candidatos supracitados em troca de vantagens indevidas em nome e por ordem dos candidatos representados, fecho aspas, e cito o ID que consta no voto. Com estes argumentos, requereu a procedência do pedido de condenação dos réus às sanções previstas no artigo 41A da Lei das Eleições. Juntou os documentos, cujos IDs eu cito no voto, e, efetivadas as citações, a defesa do José Tupinambá Pereira de Souza, em síntese, asseverou que não há responsabilidade objetiva na questão posta em causa, que os depoimentos que constam na inicial indicam a ausência de responsabilidade do primeiro representado, que não há prova cabal da ocorrência de captação ilícita de sufrágio, que não se apresentou um único eleitor cuja captação tenha sido efetivada e que as depoentes nem sequer falaram de qualquer contato pessoal entre elas e o ex-candidato ora representado. Assim, requereu a improcedência do pedido. Por sua vez, a defesa de Pedro dos Santos Martins, em suma, suscitou o preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumentou que, abro aspas, inexiste nos autos uma única prova testemunhal ou material de que o representado tenha realizado promessa, oferta ou doação de bens ou dinheiro em troca de votos, ou que sequer tenha anuído ou que tenha conhecimento dos fatos alegados pelo MPE. Fecho aspas. Nesse sentido, caso superada a preliminar, requereu a improcedência dos pedidos. Nesse meio
termo, Otoniel Tavares de Oliveira, primeiro suplente de deputado estadual nas eleições de 2018 pelo PSC, apresentou petição na qual requereu habilitação nos autos como assistente do Ministério Público Eleitoral, pedido que for este deferido. E cito os ideios que assim o fizeram. Designada a audiência, foram ouvidas as senhoras Giane Cristina Cardoso Raiol como testemunha e, na condição de informante, as senhoras Josinete Dias Lobato e Anne Suelen Belo Camarão Melo. Ato contínuo, as partes apresentaram alegações finais. No outro giro, no número 2, a representação 0601-713 de 2018, também com fundamento no artigo 41A da Lei das Eleições, e, na mesma maneira, no contexto das eleições gerais de 2018, foi proposta por Otoniel Tavares de Oliveira, primeiro suplente de deputado estadual, em face também de José Tupinambá Pereira de Souza, mencionado no relatório da primeira representação. Aqui, o autor alegou que houve explícita e efetiva compra de votos pelo representado para fins de cooptar o voto de Amaury Pereira da Silva. Como prova do alegado, juntou uma escritura pública. No mais, afirma que consta no inquérito policial 276 de 2018-A, da Superintendência da Polícia Federal do Amapá, que o Ministério Público Eleitoral, na véspera do pleito eleitoral, em diligências no conjunto Macapaba, prendeu em flagrante as senhoras Josinete Dias Lobato e Anne Suelen Belo Camarão Melo, que portavam, na ocasião da prisão, diversos materiais de campanha do representado, cadernos com anotações relacionados à compra de votos e com nomes e números de títulos de eleitores, promessa de entrega de cestas básicas e pagamentos de contas de luz. Declarou que resta demonstrado o esquema ilegal mediante provas documentais robustas e testemunhos harmônicos e coerentes. Com essas considerações, requereu a procedência do pedido. Juntou documentos e os ideios estão citados aqui no relatório. Adicionalmente, apresentou petições nas quais requereu a juntada de outros documentos, inclusive do relatório de análise da Polícia Federal, acerca do material apreendido na ação no conjunto Macapaba, e cito os ideios. Os pedidos de juntada foram todos deferidos. Com a citação, a defesa de José Tupinambá Pereira de Souza, em síntese, asseverou que, abro aspas, a campanha do defendente pautou-se no respeito às regras eleitorais e à vontade popular, que não há responsabilidade objetiva na questão posta em causa e que não consegue prova cabal da ocorrência de captação ilícita do sufrágio, que não se apresentou eleitor cuja captação tenha sido efetivada, que os depoimentos sequer falaram de qualquer contato pessoal entre elas e o candidato representado, e que os indícios ou presunções não podem ser tidos como elementos aptos para a prolação do édito condenatório, em desfavor do representado, cito os ideios onde consta todas essas falas, e juntou procuração, cujo ID também está mencionado. Após, sobreveio juntada pela parte autora, de cópia do laudo de pericial da Polícia Federal, do celular apreendido e outros documentos do inquérito policial 276-2018-A, também da Superintendência do Departamento de Polícia Federal. Consta os ideios onde estão os documentos. Designada a audiência, foram ouvidas as senhoras Giane Cristina Cardoso Raiol como testemunha e, na condição de informantes, as senhoras Josinete Dias Lobato e Anne Suelen Belo Camarão Melo. Ato contínuo, as partes apresentaram alegações finais e o Ministério Público Eleitoral o seu parecer como fiscal do ordenamento jurídico, por meio do qual requereu a procedência do pedido. Após as razões finais, o autor atravessou petição e juntou o documento, qual seja a publicação de nomeação da senhora Juracidélcia Azevedo Pereira, abro aspas, a qual foi contemplada com o cargo de provimento em comissão de secretária do gabinete do deputado Zezinho Tupinambá, a partir de 1º de fevereiro de 2019, fecho aspas, e cito os IDs. Em 19 de fevereiro de 2020, os feitos foram julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, esse TRE, e
por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do representado Pedro dos Santos Martins e conheceu as representações. No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido em relação a José Tupinambá Pereira de Souza e improcedente em relação a Pedro dos Santos Martins, com aplicação imediata da decisão. José Tupinambá Pereira de Souza interpôs recursos ordinários, quais o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, negou provimento, motivo pelo qual o recorrente apresentou embargos de declaração. Ao apreciar tais aclaratórios, todavia, o TSE assim decidiu, abro aspas, acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, em dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos por José Tupinambá Pereira de Souza para, concedendo efeitos modificativos, reformar o acórdão proferido pelo TSE e determinar a volta dos autos ao TRE-AP para que este, tendo em vista a necessidade de elucidação completa do papel de Juracidélcia Azevedo Pereira na captação de sufrágio, julgue a ação como entender de direito. Fecho aspas e cito os IDs e no voto está destacado. Redistribuídas as ações a esta relatora, nesse sentido vieram conclusos e este é o relatório, excelências. Doutor Eduardo Tavares está na sala? Não, né? Doutora Sara, muito boa tarde, seja bem-vinda, Vossa Excelência está com a palavra. Foco, desembargador João Lages. Obrigada, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, agora foco na procuradora de eleitor. Trata-se de representação por captação ilícita de sufrágio de eleitores do conjunto habitacional Macapaba, por meio de cabos eleitorais que efetuavam foco a abordagem de eleitores Procuradora para realizar Regional Eleitoral vantagens em troca de Sara votos. Teresa. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, usa leve maquiagem, revelado fundo no flagrante desfocado. ocorrido no dia 6 de outubro de 2018, em que os cabos eleitorais Josinete Dias Lobato e Anne Suelen Belo Camarão Melo foram surpreendidos realizando captação ilícita de sufrágio em favor do candidato réu. Ambas as militantes haviam sido contratadas mediante o pagamento de R$100 por semana para que visitassem o conjunto Macapaba e anotassem os títulos eleitorais e os pedidos deduzidos pelos eleitores em troca de seu voto. Estes pagamentos seriam realizados por meio de uma pessoa conhecida como Délcia, aqui identificada como Juracidélcia, registrada no TSE como integrante da equipe de campanha de José Tupinambá. Após o julgamento pela procedência da representação do Ministério Público Eleitoral por captação ilícita de sufrágio, os autos retornaram a esta corte para que fosse examinada com maior detalhamento a participação de Juracidélcia nos eventos narrados. A razão para que fosse determinada a referida providência é essencialmente uma suposta divergência entre o depoimento de Anne Suelen. De fato, a testemunha Anne Suelen apontou o bairro Renascer como o local em que residia Délcia, mas os dados cadastrais obtidos na Receita Federal informavam à época como endereço de Délcia a Rua Mato Grosso. A divergência, contudo, é apenas aparente, tendo em vista que a Rua Mato Grosso, em Macapá, se encontra nas proximidades do bairro Renascer e, portanto, apenas reforça a verossimilhança das informações prestadas pela depoente. Esclarecida qualquer dúvida sobre a identidade de Délcia, tem-se que o esquema foi descrito por Anne Suelen da seguinte forma, abre aspas, vamos supor, fui na casa do senhor, aí a gente perguntou para o senhor o que o senhor estava precisando, mas o senhor tinha que votar no nosso candidato, entendeu? Eu anotava lá o que as pessoas queriam, nome, endereço, telefone. Aí no dia seguinte a gente ia entregar o que a pessoa queria. Eu só fazia isso, anotava no caderno. Quando perguntada sobre qual a natureza da vantagem recebida pelos eleitores em troca do voto, Anne respondeu que costumava ser uma cesta básica, materiais de construção ou pagamento de faturas de água e de energia elétrica. De fato, no dia do flagrante foram encontrados diversos materiais na posse dos cabos eleitorais Josinete Dias Lobato e Anne Suelen Belo Camarão Melo, que confirmam a materialidade da captação ilícita de sufrágio revelada nos depoimentos. Destaque para um caderno contendo diversas informações, como o nome de pessoas, número de telefones, endereços e anotações como, abre aspas, cesta básica, levar para votar. Vim buscar para votar, abre aspas novamente, ligar no dia da eleição, entre outros.
Questionada se havia dinheiro em espécie por ocasião do flagrante, Anne Suelen afirmou positivamente que seria o dinheiro destinado à compra dos eleitores. Além desses, foram apreendidos com as flagranteadas faturas de energia elétrica e recibos de serviços e de compras em nome de eleitores. Neste ponto, vale mencionar um trecho do voto do ministro Fachin, no ponto em que se refere à remota possibilidade de José Tupinambá não ter conhecimento do esquema ilícito operado por Délcia. Abre aspas. Concluí que 3 pessoas distintas, uma delas com a mais alta posição hierárquica na administração da campanha eleitoral do Hora Recorrente, organizaram um esquema de compra de votos que operava interna e silenciosamente dentro da campanha eleitoral do Hora Recorrente, com o empenho de verbas e a distribuição de benesses, colocando em risco o próprio sucesso da candidatura, é passo demasiadamente largo para validar a probabilidade, em meu entender, de menor incidência no caso concreto. Anne Suelen, perguntada se alguma vez chegou a conversar pessoalmente com José Tupinambá, respondeu o seguinte, abre aspas, sim. Assim, antes de eu ser presa, a gente conversava só, oi, boa tarde. Uma vez, a gente foi no Infraero, no bairro. A gente foi pregar cartazes. A gente foi na casa de uma senhora, aí a gente foi conversar com ela. Ela falou que estava precisando de um gás, e aí ele falou assim mesmo, eu dou esse gás para a senhora, se a senhora votar em mim. Aí a moça falou que eu votava nele e a gente foi lá e entregou o gás para ela. Resta, portanto, demonstrada tanto a participação direta do candidato em algumas ocasiões, como nessa da entrega do botijão, quanto a sua anuência e o seu conhecimento por meio da participação direta de sua administradora de campanha no controle das atividades de compra de votos de Josinete Dias Lobato e de Anne Suelen. Ademais, por este singular evento descrito pela testemunha Anne Suelen sobre a compra de votos em troca de gás, efetivamente entregue à eleitora, se verifica, e por todo o conjunto fático, probatório, que indica a verossimilhança do depoimento da Anne Suelen, se verifica ser suficiente para a caracterização da compra de votos, independentemente da clara anuência que era conferida à compra de votos organizada por Juraci Délcia. Sem dúvida, José Tupinambá ofereceu. No caso, tínhamos uma lista de eleitores e anotações várias. E também entregou, como é o caso do recibo de compra, diretamente e por intermédio de seus cabos eleitorais, bens e outras vantagens aos eleitores constantes nas listas apreendidas em troca de voto, durante o período de campanha eleitoral de 2018. Cabe destacar que tanto a doutrina quanto a jurisprudência são uníssonas no sentido de que basta a compra de apenas um voto para a configuração da captação ilícita de sufrágio e a procedência da representação prevista no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, não cabendo a perquirição sobre o comprometimento da normalidade e da legitimidade do pleito. Com essas razões, excelências, o MPE requer a procedência da captação ilícita da representação por captação ilícita de sufrágio, com a consequente condenação de José Tupinambá às sanções legalmente previstas. Obrigado, doutora Sara. Devolvo a palavra à relatora. Foco no desembargador João Lages. Eminentes pares, inicialmente ressalto que, embora as representações... Foco na juíza Tina Souza. Ações versem sobre as eleições gerais de 2018, cuja legislatura já se encerrou, ainda há interesse público no prosseguimento dos feitos, diante da possibilidade de aplicação da sanção de multa. Ademais, em caso de procedência, há o efeito reflexo da inelegibilidade, o qual será aferido em eventual novo pedido de registro de candidatura, um efeito externo. Feito essa consideração, passo à análise da única preliminar apresentada. Pois bem, nos autos verifica-se que o senhor Pedro dos Santos Martins, nome na urna Pedro da Lua, suscitou o preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que inexiste qualquer tipo de prova contra ele e que houve omissão pela parte autora na transcrição dos depoimentos prestados no contexto do inquérito policial dos seguintes trechos que, no seu entender, comprovariam a tese. Vide. Que não trabalharam para o deputado Pedro da Lua, que somente possuíam material de campanha do deputado Pedro da Lua Santinhos, porque este é do mesmo partido do candidato Zezinho Tupinambá, ou seja, era uma casadinha, e que não estavam pedindo votos para o deputado Pedro da Lua. Cito ID.
Como é de conhecimento dos pares, saber se a prova capaz de conduzir ao reconhecimento seguro da prática da captação ilícita de sufrágio prevista no artigo 41A da Lei 9504/97, mediante conduta direta ou indireta ou com anuência de candidato, é o objeto dessas representações. Por consequência, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a matéria alegada diz respeito ao mérito, razão pela qual com este deve ser analisada, em particular, por respeito ao princípio da primazia do julgamento satisfativo do mérito. Ante o exposto, rejeito essa preliminar e, por estarem preenchidos os requisitos típicos dessas ações, conheço dos pedidos. Vamos colher a votação, então, individual. Como vota a juíza Paula Santos? Foco no desembargador João Lage. Juiz Rivaldo Valente. Acompanho a relatora. Juiz Carmo Antônio. Também acompanho, excelência. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho. Juiz Paulo Madeira. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho, então, conhecido, Vossa Excelência pode prosseguir. Trata-se, como relatado, de representação por captação ilícita de sufrágio. Embora a inicial tenha feito alusão à prática de, abro aspas, mediante abuso de poder econômico, os fatos narrados e a instrução processual realizada, ao fim e ao cabo, dizem respeito à possível captação ilícita de votos na forma do artigo 41A da Lei 9504/97, Lei das Eleições. Fazer essa distinção é fundamental, vez que, dentre outros aspectos, o bem jurídico tutelado e as consequências sancionatórias que advêm das presentes ações diferem daquelas oriundas dos feitos que buscam apurar a prática de abuso de poder, como no caso das ações de investigação judicial eleitoral, as AGEs. Sobre o tema da leitura da Lei das Eleições e à luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que, para a configuração da captação ilícita de sufrágio, é indispensável a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Número 1, a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 41A da Lei 9504/97, doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. 2, a inexistência de da pessoa do eleitor. Número 3, o dolo específico de obter o voto. Número 4, a ocorrência da conduta delituosa entre a data do registro da candidatura e o dia da eleição. E 5, a participação direta ou indireta do candidato beneficiado. Nesse sentido, são os precedentes do TSE, a exemplo do agravo regimental no recurso ordinário número 0601-86731 de Rondônia, cuja relatoria foi do ministro Luiz Felipe Salomão e está publicada no DJE do dia 14 de 12 de 2021. Passo, portanto, a análise quanto à presença ou não desses requisitos. Número 1, segundo a Lei das Eleições, constitui captação de ilícito de sufrágio o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. Neste aspecto, relativamente aos verbos nucleares que constam no artigo 41A da Lei das Eleições, consta na inicial que o Ministério Público Eleitoral, no âmbito da representação 0601-705-2018, no dia 6/10/2018, abro aspas, em verificação de rotina no Conjunto Macapaba, abordou em flagrante as senhoras Josinete Lobato e Anne Melo, as quais portavam diversos materiais de campanha, bem como cadernos com anotações relacionadas à compra de votos, no qual constavam nomes e números de títulos de eleitores, além de promessa de entrega de cestas básicas e pagamento de conta de luz, sendo que tais benefícios seriam concedidos pelos candidatos Zezinho Tupinambá e Pedro da Lua. Eu cito o ID, que é o 282506. Em consequência disso, houve prisão em flagrante das referidas senhoras e encaminhamento à Polícia Judiciária Federal. Perante a autoridade policial, a senhora Anne Suelen Melo Camarão Melo assim declarou, abro aspas, que a interrogada esclarece que trabalha para o candidato a deputado estadual Zezinho Tupinambá. E a interrogada esclarece que trabalha para o candidato há aproximadamente 3 semanas, que a interrogada esclarece que ganha R$100 por semana de trabalho e que a interrogada esclarece que sua função era ir nas casas
ir nas casas das pessoas, dos eleitores, do Conjunto Macapaba, e anotar os números dos títulos eleitorais e anotar os pedidos dos eleitores em troca de votos. Que a interrogada esclarece que acredita que quem pagaria os pedidos anotados dos eleitores era o candidato Zezinho Tupinambá. Que a interrogada esclarece que trabalha juntamente com Josinete Dias Lobato, que também exercia a mesma função da interrogada. Que a interrogada esclarece que os eleitores visitados faziam diversos pedidos, tais como cesta básica, pagamento de conta de luz e valores em espécie. Que a interrogada esclarece que os valores pedidos eram de, no máximo, R$ 150. E a interrogada esclarece que, quando foi contratada para trabalhar para Zezinho Tupinambá e a Josinete, quem lhe explicou o que deveria ser feito. Perdão, vou refazer. A Josinete, quem lhe explicou como seria feito o serviço. E a interrogada esclarece que não sabe quem iria pagar as promessas, compra de voto, mas acredita que, como o voto era pedido para o Zezinho Tupinambá, era ele quem iria cumprir com as obrigações. Que, na data de hoje, estava juntamente com Josinete, sentada, abro aspas novamente, lá embaixo, no Conjunto Macapaba, quando chegou uma equipe do Ministério Público Federal e a viatura da PM. Que tais pessoas questionaram se a interrogada e a Josinete, se elas estavam distribuindo dinheiro. Que nem a interrogada nem Josinete possuíam dinheiro para distribuir, e sim estavam apenas com as anotações do trabalho realizado. Que a interrogada esclarece que não estava pedindo votos para o candidato Pedro da Lua. Que a interrogada esclarece que havia material do candidato Pedro da Lua, pois era uma casadinha. Tais afirmações quanto à prática das condutas proscritas, que constam no artigo 41A da Lei das Eleições, pelas pessoas abordadas, revelam-se verdadeiras. Primeiro, porque ratificadas em juízo. Veja-se durante a audiência de instrução, a senhora Anne Sueli Belo Camarão Melo, ouvida tão somente na condição de informante, assim respondeu às perguntas do juiz Marcos Quintas, então relator deste feito. Abro aspas, o juiz perguntou, esta representação traz em suma isso, que no dia 6 de outubro, no ano de 2018, a senhora teria sido presa, juntamente com a dona Josinete, supostamente trabalhando para esses dois candidatos, e com essas promessas de algumas vantagens que eles poderiam obter se votarem no candidato que as senhoras estavam trabalhando para eles, que seriam justamente o Zezinho Tupinambá e o Pedro da Lua. Isso é verdade? Esse fato a senhora confirma? Isso. A testemunha respondeu, a informante. Sim, confirmo, mas só que não trabalhava para Pedro da Lua, só para Zezinho. O juiz, ok, a senhora foi contratada pelo candidato José Tupinambá para trabalhar para ele? Como é que foi feita essa contratação? Ela respondeu, não foi diretamente, foi com a Josi. O juiz perguntou, Josi? Ela respondeu, Josinete, que estava aqui. O juiz perguntou, foi a pessoa que lhe contratou para trabalhar? Ela disse, sim, foi. O juiz perguntou novamente, de que forma foi feita essa contratação? Ela procurou você? Ela tinha amizade, proximidade? Ela responde, sim, inferior, nós éramos vizinhos. Traço, pauta ela de falou julgamento, assim mesmo, traço, representação, trabalha número do processo, durante uma semana, 06, e na semana tu ganha 0, R$100. Tu vai 17, só anotando as demandas 0, que o povo 5, quer, tipo, traço, eu fui na 64, casa, 2018, vamos supor, assim, traço, na casa do senhor, representação, número aí a do gente processo, perguntou para o senhor 06, o que o senhor estava 17, precisando, 13, mas o senhor tinha que votar no nosso candidato, entendeu? Relatora, eu anotava lá Tina Souza. E as pessoas queriam nome, endereço, telefone. Aí, no dia seguinte, a gente entregava o que a pessoa queria. É só isso que eu fazia, anotava. Destaco que, não obstante ser desnecessária a prova do pedido explícito do voto para verificação da conduta ilícita, a depoente, de forma pormenorizada, afirma que a entrega da vantagem estava condicionada ao voto, nas palavras da informante, do nosso candidato. Adiante, o magistrado pergunta, essa entrega dessa demanda era feita imediatamente? Ela responde, às vezes, no máximo uma semana. O juiz pergunta, foram feitos antes das eleições? Antes. O juiz pergunta, todas antes das eleições? Sim. A senhora disse que o trabalho consistia em visitar eleitores e lá
ir lá fazer essas abordagens e, geralmente, eles pediam algo em troca do voto. Ela responde, sim, o juiz. Perfeito, tudo isso era anotado em cadernos? Sim, o juiz. Essa anotação era feita por quem? Pela senhora ou pela reticência? Ela responde, por mim. Juiz, com o seu próprio punho, a sua letra? Ela disse, sim. Que tipo de materiais ou promessas foram solicitadas pelas partes que a senhora lembra que foram cumpridas? Ela responde, cesta básica, talão de energia, de água. O juiz, pagamento de energia elétrica, é isso? Ela falou, aham. Juiz, certo. A testemunha fala, material de construção e kit de jogo de futebol. E o juiz continua, então essas entregas foram feitas antes das eleições? Ela, sim, foram. O juiz, que garantia vocês tinham que aquelas pessoas iriam votar no candidato de vocês? Era feito algum tipo de anotação, de controle? A testemunha disse, sim. O que era feito? A gente pegava o título. O juiz pergunta, o número do título eleitoral? Aham, sim, respondeu ela. Juiz, e era anotado? Sim, no caderno. O juiz pergunta, no caderno? A testemunha, aham. Além do título de eleitor, perguntou o juiz. Ela respondeu, telefone, né, endereço, certo. Fazia uma espécie de cadastro, é isso? Ela disse, era. Juiz, e também ficava identificado lá o tipo de favorecimento que era dado para o eleitor? Sim, o juiz perguntou. Fazia essa anotação toda? Ela, sim. Juiz, no dia em que a prisão, esse caderno estava com vocês? Ela disse, sim. O juiz continuou. Estava sob a sua posse? A testemunha, aham, sim. Isso foi extraído conforme os vídeos números 5 e 6 das representações. Não é só isso. A harmonia entre as declarações colhidas perante a autoridade judicial eleitoral com o material apreendido durante a ação do MPE. Segundo consta no auto de apreensão lavrado pela Polícia Federal, o ID 282606 da representação 0601-705 de 2018, páginas 11 e 12, dentre os itens recolhidos consta abro aspas, caderno grande de capa dura com inscrição Star Wars, no qual se verifica que há registro de nome de pessoas, número de telefones e escritos com cesta básicas, levar para votar, vim né? Tá escrito assim, vim buscar para votar e ligar no dia da eleição. Tal prova irrepetível, frise-se, aliás, ao depoimento em juízo, a senhora Anne Sueli Belo Camarão Melo, ainda que na condição de informante, é prova apta a configurar a prática ilícita descrita na norma de regência. Por conseguinte, eu rejeito a alegação da defesa de que não há prova cabal da ocorrência de captação ilícita de sufrágio, inclusive a alegação de que não foi apreendido nenhum valor que pudesse materializar a suposta obtenção proscrita de voto. Isso porque valores em dinheiro são, tão somente, uma das diversas espécies do gênero bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, conforme a exegese que se extrai do dispositivo legal. Nesse sentido, por exemplo, o TSE considera que o oferecimento de transporte gratuito para eleitor ao local de votação pela contrapartida do voto, configura o ilícito de captação ilícita de sufrágio, conforme o seguinte precedente que cito, que é o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral, número 06034-4377, origem Ceará, relatoria da ministra Carmen Lúcia, publicado no DJE do dia 12 de maio de 2023. Na hipótese dos autos, conforme consta no material apreendido acima, relatado, há claro acerto no sentido de fornecimento de transporte gratuito ao eleitor. É a conclusão que advém da anotação cesta básica, levar para votar, e abro aspas, de vim buscar para votar, e ligar no dia da eleição. Há anotação semelhante em outros itens apreendidos que, conforme relatório de análise do material apreendido emitido pela Polícia Federal, dizem respeito a 11 folhas de caderno
um pedaço de papel contendo nomes, endereços, números de telefone de diversas pessoas e escritos vinculados aos nomes buscar para votar. Eu cito os itens, cuja representação é a 601.703 de 2018. Constam outras benesses registradas nos demais itens apreendidos, com as flagranciadas, tais como, abro aspas, demanda, Tupi, Gleice, amiga, Max, amiga quer uma ajuda para tirar os documentos. Rosana, do Macapaba, Max, Josi quer botijão de gás. Anne, IP, quer 4 sacas de cimento. E vou citando tais inscrições que constam desse material e constam do ID 6706, na representação 0601, 1713 de 2018. Vossas Excelências podem verificar no voto escrito que consta do SharePoint. Em outra anotação semelhante, por exemplo, estão registrados nomes, endereços, números de telefone de diversas pessoas e escritos vinculados aos nomes buscar para votar, emprego, serviços gerais, cesta básica, energia. Como se vê, as vantagens prometidas são variadas, medicamento, itens de higiene, material de construção, e de maneira altamente reprovável, exploram individualmente as necessidades básicas dos eleitores e implicaram, por conseguinte, abalo à livre vontade do eleitorado, o que não se admite. Pontuo que, conquanto configuradas reiteradas condutas irregulares, a jurisprudência do TSE entende que a compra de um único voto é suficiente para configurar a captação ilícita de sufrágio. Vide agravo regimental e recurso especial eleitoral, número 18961, origem é Pernambuco, o relator é o ministro Jorge Mussi. O redator do acordo foi o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, está publicado no DJE do dia 10/8 de 2020. Rejeito também a afirmação de que, se não apresentou um único eleitor cuja captação tenha sido efetivada. Primeiro, porque a ilicitude se configura com a simples promessa, o que torna a efetiva entrega do bem ou da vantagem mero exaurimento. Segundo, porque a prova de que realmente houve entrega de vantagens, como se extrai da prova testemunhal e das anotações das provas materiais analisadas pela Polícia Judiciária. Veja-se, ao ser questionada pelo magistrado que conduziu a audiência de instrução, se a entrega da demanda dos eleitores era feita imediatamente, a informante Anne Suelen assim disse, abro aspas, às vezes, no máximo uma semana. Isso conforme o vídeo número 5 das representações. Essa afirmação veio ao encontro, de maneira exemplificativa, a anotação de, abro aspas, ok, ao lado das demandas. Cesta básica, kit bebê e cesta, kit bebê, as folhas do caderno apreendidas na representação citada, cujo destaque fiz e menciono o ID onde consta. Assim, o primeiro requisito da captação ilícita de sufrágio, qual seja a prática dos verbos nucleares, está cabalmente comprovada. Essa conclusão advém do seguinte acervo probatório. Número 1, depoimento prestados perante a autoridade policial. 2, farto, material apreendido na situação de flagrância. 3, análise pela Polícia Federal dos itens apreendidos. Permanece 4, o foco na juíza Tina Souza, perante na barra a autoridade inferior, judicial, 17 e, em outras 17 palavras, de 6 de 2024, 46ª Sessão Judiciária A Ordinária. prova testemunial não foi exclusiva, ou seja, não há que se falar em ofensa ao artigo 368-A do Código Eleitoral. Além disso, ainda sobre a prova testemunial, especificamente sobre o relato da senhora Anne Suelen Belo Camarão Melo, na condição de informante, é de se anotar a coerência entre o depoimento prestado por ela em juízo com a declaração perante a autoridade policial e com tudo aquilo que consta nos objetos apreendidos. Logo, é o caso de aplicar à espécie o entendimento do TSE no sentido de que, abro aspas, não há nulidade na valoração de depoimento de informante de acordo com o método da livre persuasão racional, quando as informações prestadas são confirmadas pelo restante do acervo probatório produzido sob o contraditório judicial.
Assim consta do agravo regimental e recurso especial eleitoral, número 13877, do Espírito Santo. O relator é o ministro Og Fernandes, do DJE, do dia 9/6/2020, foi publicado. Portanto, rejeito ainda a alegação da defesa de que a informante não foi isenta no depoimento dela. Adicionalmente, anoto que a irresignação da parte ré quanto à eventual suspeição ou impedimento de Anne Sueli Belo Camarão Melo ocorreu após o término do depoimento da informante, motivo pelo qual o juiz condutor da audiência, diante da patente preclusão, indeferiu a realização das diligências propostas pela defesa, que visavam provar a afirmação de suspeição ou imparcialidade. É de se ver que o entendimento adotado pelo magistrado está de acordo com o que se extrai do artigo 457 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie. Adiante, ainda sobre o primeiro requisito, vejo que há alegação de que houve a prática de um dos verbos nucleares que consta no artigo 41A da Lei das Eleições, desta vez diretamente pelo próprio demandado José Tupinambá Pereira de Souza, é que se observa das declarações da informante Anne Sueli, conforme seguir transcrito. E eu leio para Vossas Excelências. Juiz, a senhora alguma vez chegou a conversar com o senhor José Tupinambá pessoalmente? Alguma vez? Ela responde, sim. Antes de eu ser presa, a gente conversava. Só, oi, boa tarde. Uma vez a gente foi no infraéreo, no bairro. A gente foi pregar cartazes. A gente foi na casa... A gente foi na casa de uma senhora e aí a gente conversava com ela. Ela falou assim, que estava precisando de um gás. E ele falou assim mesmo, eu dou esse gás para a senhora, se a senhora votar em mim. Aí a moça falou que votava nele. Aí a gente foi lá e entregou o gás para ela. O juiz perguntou, além desse episódio, alguma outra vez a senhora acompanhou ele, que tenha sido feita... Aí ela responde... Depois das eleições, ele me procurou na frente da garagem de ônibus, que fica na Zona Norte, na frente do Boné Azul. Ele falou assim mesmo para mim. Eu entrei no carro, só que eu não sabia que ele queria falar comigo. Quem me ligou foi uma outra pessoa, querendo me encontrar. Aí ele me falou assim mesmo, entra aí no carro, que tem uma pessoa que quer falar contigo. Aí, nisso, eu entrei. Estava eu... e uma prima minha, e esse amigo também estava. Aí ele entrou. Aí a gente deu a volta e ele foi me deixar em casa. Aí ele falou assim mesmo para mim, que ele não podia me dar dinheiro agora, porque ele não tinha, mas ele ia me dar um emprego assim que ele entrasse. E isso ia ser em fevereiro, mas só que ele também não deu. Aí ele falou assim, mesmo que era só para... Ele falou assim mesmo que era para só ficar calada e para não falar nada, que ele ia me arrumar um emprego. O juiz perguntou, ele arrumou esse emprego? Ela disse, não. O juiz, vamos lá, a senhora disse que houve um episódio em que a senhora foi junto com o próprio José Tupinambá e aconteceu essa promessa e essa entrega de um botijão de gás em troca de voto. Ela disse, sim. O juiz, alguma outra ocasião a senhora acompanhou ele numa situação semelhante a essa? Ela disse, não, essa foi a primeira. O juiz perguntou, foi sua única vez que isso aconteceu? Eu acho que é a única vez que isso aconteceu? Ela disse, aham. O advogado do representante perguntou, entendi. A senhora falou que teve contato com o senhor Tupinambá. Primeiro foi a questão do gás, né? Que ele mandou vocês anotar, não é isso? Como é que foi? Ela responde, foi, a gente chegou na casa da moça, conversou lá com ela, aí ela falou assim, que ela estava precisando de um gás e que o gás dela tinha acabado. E aí ele falou assim mesmo, eu posso conseguir o gás para a senhora, mas a senhora vai votar em mim? Ela falou, eu voto. Então, a gente pode colocar um cartaz aqui na frente da sua casa. Ela disse, sim, pode. A gente colocou o cartaz na frente da casa dela, tiramos umas fotos, umas 3 ruas depois da casa dela, tinha uma distribuidora de gás,
e eu só dei o papel para ele com o endereço dela. Ele passou para o rapaz lá e foram entregar o gás para ela. O advogado do representante perguntou: aí ele tinha uma pessoa para entregar o gás? Ela disse: tinha, eu acho que ele tinha, eu acho que ele já tinha. Alguma coisa com aquele pessoal do gás, porque ele não pagou, ele entregou o endereço para o rapaz entregar, o advogado do representante. Aí o rapaz entregou? Ela disse sim. O advogado: entregou o gás? Ela disse: entregou. Isso consta dos vídeos 6 das representações. Todavia, a alegada entrega do botijão de gás em troca do voto, hipoteticamente, praticada no bairro Infraero, de forma direta pelo representado, não se comprovou. Isso porque, diferentemente da situação flagrada no conjunto Macapaba, não há nos autos qualquer lastro probatório capaz de sustentar tal narrativa, seja oriundo da fase extraprocessual, como depoimentos e materiais apreendidos, seja oriundo da fase processual, como o depoimento das demais pessoas arroladas como testemunha. Dito de outro modo, trata-se de prova testemunhal singular e exclusiva, o que não se admite nos processos que possam levar à perda de mandato, segundo o artigo 368-A do Código Eleitoral. Ademais, quanto à promessa de emprego, a oferta não se deu em troca de voto da informante, mas sim pela alegada exigência de que a depoente ficasse calada. Com essas considerações, concluo que a afirmada promessa e entrega do bem em troca de voto, que teria ocorrido no bairro Infraero, não serve para fins de preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 41-A da Lei das Eleições. Esse mesmo entendimento deve ser aplicado no âmbito da representação 0601-713 de 2018. No caso, diz o autor, Otoniel Tavares de Oliveira, que houve explícita e efetiva compra de votos praticada pelo representado José Tupinambá Pereira de Souza, para fins de cooptar o voto de Amaury Pereira da Silva. Como prova do alegado, juntou tão somente a escritura pública, que diz que o suposto cooptado, abro aspas, recebeu do senhor Zezinho cearense a importância de R$300 no dia 6/10 de 2018, por volta de 20 horas, na Praça do Barão, no canto do sinal, em frente à Avenida Fábio, com a Rua São José. E, número 2, que a suposta quantia paga pelo senhor Zezinho cearense foi para votar no candidato a deputado estadual Zezinho Tupinambá, número 20900, no dia 7/10 de 2018, e eu cito o ID onde consta. Nos autos, nada mais consta sobre tal fato, ou seja, o conjunto fático probatório não se mostra idôneo para sustentar a narrativa que impõe a prática de ilicitude à hora demandado. Adicionalmente, na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, STJ, abro aspas, a fé pública atribuída aos atos de servidores estatais e aos documentos por eles elaborados não tem o condão de atestar a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má fé das partes, pois a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos subjacentes a eles alegados, conforme consta no recurso especial número 1288552 do Mato Grosso, da relatoria do ministro Marco Buzzi, a 4ª turma, publicado no DJE do dia 2 de 12 de 2020. Conjugado a isso, o TSE entende que o documento apresentado como prova, qual seja a escritura declaratória que afirma a captação ilícita de votos, pode servir no máximo para justificar a propositura da ação, porém, não é prova suficiente para embasar uma condenação. Nesse sentido, eu cito o recurso especial número 144 do Mato Grosso do Sul, da relatoria do ministro Neves da Silva, publicado no DJE do dia 15/8 de 2014. Ultimadas as considerações sobre o primeiro requisito, é o caso de se verificar a ocorrência ou não dos demais elementos caracterizadores da captação irregular de votos. O número 2. De acordo com o indicado alhures, para que o ato delituoso seja de fato configurado, faz-se mister também que a conduta perpetrada seja direcionada a um eleitor. Isso porque
porque o que se busca com o oferecimento de qualquer vantagem ao cidadão é obter-lhe o voto. Por sua vez, como já registrado, o que se objetiva proteger por meio deste tipo de representação especial eleitoral é justamente a livre manifestação do eleitorado. Sobre o tema, diz a jurisprudência do TSE que não se exige a identificação ou individualização do eleitor para caracterizar a conduta do artigo 41A das eleições, da Lei das Eleições. Todavia, nessa hipótese, segundo aquela corte, deve-se ter cautela redobrada, como consta do recurso especial eleitoral 28441 de São Paulo, a relatoria do ministro José Delgado, publicado no Diário da Justiça, no dia 20 de 4 de 2008. E, em outra oportunidade, afirmou que, abro aspas, para a configuração do ilícito previsto no artigo 41A da Lei 950497, a promessa de vantagem pessoal ou troca de voto deve corresponder a benefício a ser obtido concreta e individualmente por eleitor determinado ou determinável, segundo o recurso especial eleitoral, número 47444, de São Paulo, a relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, publicado no DJE do dia 30 de 4 de 2019. No caso concreto, a prova suficiente da identificação dos eleitores corrompidos é que a prova suficiente da identificação dos eleitores corrompidos é o que se observa do relatório produzido pela Polícia Federal acerca dos papéis apreendidos, conforme, por exemplo, o seguinte excerto. Item 2, número 3. 3 folhas de papel contendo uma planilha com descrição de diversos nomes, RG, endereço, telefone, escola, zona de votação. Esse material apreendido em poder de Josinete Dias Lobato contém diversas informações de cidadãos, mas o que chama a atenção é haver o número da seção eleitoral deles. Assim, é possível que haja cunho eleitoral nessa lista, já que há também nome do colégio eleitoral dessas pessoas. É mister destacar que, analisado sozinho, esse material não contém sentido em relação à compra de votos e crimes eleitorais, mas, como será mostrado a Lures, o conjunto dos elementos tornará esses itens sobremaneira importantes. No item 5, uma folha de caderno descrito nomes de 23 pessoas e respectivos dados de eleitor, como zona e seção, mais uma lista contendo nomes, zona e seção eleitoral, corroborando com a tese do cometimento de crimes eleitorais. Eu cito os itens. Assim, resta preenchido mais um requisito, motivo pelo qual passo a análise do próximo elemento caracterizador. O dolo específico de obter o voto, no caso, é patente. É o que se observa do interrogatório da senhora Anne Sueli Belo Camarão Melo perante a autoridade policial no seguinte trecho, que a interrogada esclarece que sua função era ir na casa das pessoas, eleitores, no conjunto Macapaba, e anotar os números dos títulos eleitorais e anotar os pedidos dos eleitores, em troca de votos. Que quem pagaria os pedidos anotados dos eleitores era o candidato Zezinho Tupinambá. Dessa forma, é o que se vê no seguinte trecho do depoimento da informante em questão perante a autoridade judicial. Aí a gente perguntou para o senhor o que o senhor estava precisando, mas o senhor tinha que votar no nosso candidato, entendeu? Eu anotava lá, as pessoas queriam o nome, o endereço, o telefone, aí no dia seguinte a gente entregava o que a pessoa queria. Eu só fazia isso, anotava, conforme o vídeo 5 das representações. Conjugado a isso, tem-se que as listas de eleitores acima mencionadas e as anotações, abro aspas, sexta, baixa, levar para votar, vir, buscar para anotar e ligar no dia da eleição, também já mencionadas como claro cunho eleitoral. Por derradeiro, essa conclusão advém da propaganda eleitoral impressa, santinhos, apreendida na situação de flagrância, a saber, abro aspas, diversos santinhos do candidato a deputado estadual Zezinho Tupinambá, 2900, e diversos santinhos do candidato a deputado estadual Zezinho Tupinambá, com o candidato a deputado federal Pedro da Lua, 2080.
Na barra de rolagem inferior, 5 e 6, pauta de julgamento, traço representação, número do processo 060-17-05-64.2018, traço representação, número do processo 060-17-13-41.2018, relatora juíza Tina Souza. Permanece foco na relatora juíza Tina Souza. A gente estava lá embaixo, sentada no bloco onde a gente mora. Aí, só que ela ainda tentou fazer a gente esconder o caderno, só que não deu tempo, o juiz. Foi encontrado algum material na posse de vocês, em bolsa, alguma coisa? Foi apreendido caderno, algum material de campanha? Ela disse, um caderno. Só o caderno? Sim, um caderno. O juiz, tinha uns santinhos também, algum material? A testemunha tinha. O juiz, estavam guardados dentro de onde esse material? Ela falou, numa bolsa que estava comigo, o juiz. A bolsa que estava com a senhora? Isso, conforme o vídeo das representações. Assim como outro requisito preenchido, passo a análise do próximo. Número 4. Diz a lei das eleições que a ocorrência da conduta delituosa trazida a julgamento deve se dar no seguinte interregno, entre a data do registro da candidatura e o dia da eleição. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, a prisão das senhoras Anne Sueli Belo Camarão Melo e Josinete Dias Lobato e a apresentação do material utilizado como prova neste feito ocorreram no dia 6/10 de 2018, sábado, no caso, véspera do primeiro turno das eleições gerais de 2018, conforme consta do anexo único da resolução TSE 23555-2017, o caderno eleitoral das eleições de 2018. Logo, mais um requisito preenchido. Por último, é imperiosa a participação direta ou indireta do candidato beneficiado. Isso decorre do fato de que se exige a presença cumulativa, eu repito, de todos os requisitos ali listados para que, de certo, reste configurado o ilícito aqui apurado. Isto é, aqui está o ponto que, como confirmado, definirá a configuração da ilicitude, conforme afirmado pelos autores, já que, na hipótese do feito, os demais requisitos se mostraram claramente presentes no contexto fático probatório já analisado. Segundo a firme jurisprudência do TSE, para se caracterizar o ilícito do 41A da Lei 9504/97, exige-se que a prova do ilícito e da participação ou anuência do candidato seja, abro aspas, precisa, contundente e irrefragável. Fecho aspas, segundo o agravo regimental em agravo de instrumento, número 21284, da relatoria do ministro Henrique Neves da Silva, publicado no DJE do dia 15/10 de 2014. Inicialmente, quanto ao representado Pedro dos Santos Martins, nome na urna Pedro da Lua, não há qualquer prova de sua participação direta ou indireta na prática dos ilícitos sob análise. Pelo contrário, a informante Anne Sueli Belo Camarão Melo, tanto na fase extraprocessual quanto na processual, afirmou que trabalhou apenas para o representado José Tupinambá Pereira de Souza. Por sua vez, Josinete Dias Lobato, perante a autoridade judicial, asseverou que não trabalhou na campanha eleitoral do senhor Pedro da Lua, conforme consta do vídeo 3 das representações. Além disso, do material apreendido em conjunto, não é possível concluir pela existência da atuação delituosa do senhor Pedro dos Santos Martins, razão pela qual a improcedência dos pedidos em relação a esse representado é a medida que se impõe. Relativamente ao senhor José Tupinambá Pereira de Souza, de acordo com o já articulado nessa decisão, não há prova de participação direta desse demandado em fato ilícito. Assim, resta saber se ele participou indiretamente ou se anuiu com a prática ocorrida no conjunto Macapaba, mediante terceira pessoa, no caso, as senhoras Anne Sueli Belo Camarão Melo e Josinete Dias Lobato. Sobre o tema, diz a jurisprudência do TSE, que, na hipótese de captação ilícita realizada por terceiro, como na espécie, abro aspas, é essencial a demonstração do vínculo do terceiro com o candidato e a anuência deste com a prática. Vide recurso especial eleitoral, número 53067, origem do Pará, relatoria do ministro Henrique Neves da Silva, DJE do dia 2 de maio de 2016. À vista disso, no que diz respeito ao vínculo, acolho a afirmação da defesa de que não há prova de vinculação das provas
das pessoas presas com o representado. Isso porque o vínculo de cabo eleitoral, no presente caso, não é forte o bastante para de imediato, implicar a responsabilidade do candidato, que é subjetiva, frise-se, ponto. Essa conclusão advém, primeiro, do depoimento perante a autoridade judicial da senhora Anne Suelen Belo Camarão Melo, que afirmou que a sua contratação foi indireta, mediante a senhora Josinete Dias Lobato, conforme transcrição de depoimento já colacionada nesta decisão. Segundo, porque também perante a autoridade judicial, a senhora Josinete Dias Lobato disse não conhecer o representado, conforme consta do vídeo 3 das representações. Nesse cenário, exige-se que o vínculo de qualquer natureza, familiar ou político, por exemplo, seja forte, o que não se denota no caso. Repiso, não é possível dizer que havia ciência inequívoca da parte do representado, nem que a prova precisa, contundente e irrefragável da participação do ex-candidato na captação ilícita de sufrágio. Ressalto também que, aqui, pouco importa o benefício oferido pelo candidato. O que se protege com a presente ação é o livre exercício do sufrágio e não a normalidade e o equilíbrio das eleições. Adicionalmente, relembro que, na linha de entendimento do TSE, abro aspas, a caracterização da conduta ilícita prevista no caput do artigo 41A da Lei 950497 demanda constatação do dolo do investigado, não sendo possível reconhecer a responsabilidade objetiva do agente para a aplicação das sanções previstas no dispositivo, conforme recurso especial eleitoral número 26407, da relatoria do ministro Jorge Mussi, redator do acordo ministro Alexandre de Moraes, no DJE do dia 3 de 12 de 2020. Lado outro, tem que ser ainda analisada a atuação da pessoa nomeada Délcia, referida no depoimento de Anne Suelen Belo Camarão Melo, no qual assim consta. Pergunta do juiz. Quem intermediava o seu pagamento entre o candidato José Tupinambá e a senhora? Era a senhora Josinete? Testemunha. Ela pagava com a Délcia o dinheiro ela pegava com a Délcia o dinheiro e pagava a gente, o juiz. Pegava com quem o dinheiro? A testemunha disse, com a Délcia, o juiz. E o que a Délcia era do senhor José Tupinambá? Ela disse, ela era coordenadora. Coordenadora da campanha dele? Isso, o juiz. A senhora sabe o nome dela todo? Ela disse, não. O juiz, onde a Délcia trabalha? A Anne Suelen respondeu, também não sei. O juiz, essa informação de que Délcia passava esses materiais, quem lhe falava isso era a dona Josinete que lhe dizia isso? Que ela ia pegar com a Délcia, era isso? A testemunha, sim, eu ia junto com ela às vezes. A senhora chegou a pegar com a Délcia também esses materiais? Também sim. Onde é que ficava esse local? Onde era feito? Na casa dela. Onde é que fica a casa de Délcia? No Renascer. No bairro Renascer? Isso. O juiz pergunta, e a Délcia era coordenadora da campanha do senhor José Tupinambá? A testemunha Anne Suelen disse sim, conforme vídeo 5 das representações. Sobre a senhora referida, a Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que Délcia é o codinome de Juraci Délcia Azevedo Pereira, e esta consta no registro de candidatura do representado como a administradora financeira e a contabilista de sua campanha, e que era, abro aspas, a pessoa que intermediava a entrega das vantagens indevidas e para quem deviam prestar diretamente contas das quantidades de votos ilicitamente captados. Isso está no ID 15818556. Todavia, não se tem certeza se, em verdade, trata-se da mesma pessoa. Essa, aliás, foi a razão pela qual o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, remeteu estas representações para que
para a origem, a saber, diante das necessidades de elucidação completa do papel de Juracildécia Azevedo Pereira na captação do sufrágio e julgar a ação como entender de direito. O fato é que a suposta coordenadora de campanha detém papel fundamental para o deslinde da causa, já que se estaria diante de um forte vínculo político. Porém, após as oitivas, não sobreveio nenhum requerimento para que se diligenciasse no sentido de se ouvir, ou pelo menos de se saber qual é a real identidade e função da senhora chamada Délcia. É certo que o juiz pode ordenar de ofício ou a requerimento da parte a inquirição de testemunhas referidas nas declarações das testemunhas, segundo o artigo 461 do CPC, né, no inciso 1º. Mas nenhum dos autores, nas duas ações, inclusive o Ministério Público Eleitoral, buscou saber, naquele momento, quem era aquela senhora. Pelo contrário, houve encerramento da dilação probatória, não havendo, assim, que se falar em reabertura da instrução, especialmente por se tratar de feito das eleições de 2018. Soma-se o fato de que não há nos autos nenhum outro elemento que sustente a tese do MPR. Conquanto confirmada algumas informações pela senhora Anne Sueli Belo Camarão Melo, ao ser inquirida pela parte autora na representação 0601-713-2018, a partir do minuto 10 minutos e 20 segundos do vídeo 7 das ações, obtidas por meio de extração de dados do aparelho celular que dizem respeito à pessoa de Délcia, suposta coordenadora da campanha da parte ré, anoto que se trata de prova ilícita, conforme Código de Processo Penal, artigo 157, caput e parágrafo 1º. A mesma conclusão deve ser aplicada quanto à oitiva da senhora Josinete Dias Lobato, a partir do momento do minuto 5, 20 segundos do vídeo 4 das representações. Este ponto foi abordado pelo magistrado que restou vencido nesta corte durante o primeiro julgamento das ações. Por oportuno, transcrevo as razões por ele consideradas. Abro aspas. No caso concreto, verifica-se que nas peças do IP, inquérito policial 0273-2018, em especial no auto de apreensão 204-2018 da Polícia Federal, que houve a apreensão de um celular marca Samsung, cor branco e rosa, contendo um chip da Vivo e um chip da TIM, com capa da cor rosa, em poder de Josinete Lobato, presa em flagrante. Em seguida, a despacho da autoridade policial, em que determina, entre outras providências, a expedição de memorando à CETEC, a fim de solicitar a extração de dados do celular apreendido. Consta no memorial 1864 de 2018, datado do dia 8 de 10 de 2018. Após, houve novo despacho da autoridade policial, datado do dia 16 de 10 de 2018, em que determina a expedição de ofício ao juízo da 10ª Zona Eleitoral para solicitar, abo aspas, acesso aos dados de conteúdo do celular apreendido no auto de apreensão 204/2018, item 12, com a seguinte ressalva aspas novamente. Com a chegada da autorização, expressa-se memorando ao NOD List, deve ser um órgão, né, da polícia, para que faça análise do conteúdo do celular. O memorando 0900-2018, datado e protocolizado em 24 de 1 de 2019. Após, foi juntada aos autos, relembro a corte que eu estou lendo trecho do voto do juiz prolatado quando do julgamento das ações aqui no TRE. Após juntada dos autos do referido inquérito, a informação número 098/2018, relativa à análise do celular de Josinete Lobato, em que se analisa o conteúdo do aplicativo WhatsApp, datado de 14 de 12 de 2018. Permanece foco na juíza Tina Souza. Conversas escritas em áudio entre Josi e seus contatos.
Apesar de ter havido solicitação da autoridade policial para acesso aos dados do conteúdo do celular, inclusive com a ressalva de que a análise do aparelho só deveria ser realizada após a chegada da autorização, certo é que a Polícia Federal acessou as conversas de Josinete Lobato sem autorização judicial e, com efeito, mostra-se imperioso o reconhecimento da ilicitude dessa prova, razão pela qual deve ser desentranhada dos autos. Por conseguinte, com fundamento na teoria do fruto da árvore envenenada, as demais provas delas decorrentes são igualmente ilícitas. Nesse sentido, o trecho do depoimento da informante Anne Mello, que confirmou em audiência o conteúdo das mensagens acessadas pela Polícia Federal, devem também ser descartados por esta Corte. Isso consta do ID 2239456 e é o trecho do voto do juiz Marcos Quintas. Esse entendimento está de acordo com a decisão firmada pelo TSE, que diz que, abro aspas, o acesso ao conteúdo de mensagens trocadas por indivíduos nessa plataforma e mídias sociais reclama a prévia autorização judicial, sob pena de amesquinhar o direito fundamental à intimidade e à vida privada, a teor do artigo 5º, 10, da Lei Fundamental de 1988. Recurso ordinário, número 12.2086, do Tocantins, da relatoria da ministra Luciana Lócio. Redator do acordo foi o ministro Luiz Fux, publicado no DJE do dia 27 de 3 de 2018. Nada mudou, persiste a irregularidade e, com esses fundamentos, declaro ilícita a prova e, por conseguinte, as provas delas decorrentes. No tópico, não reconheço do documento juntado em 26 de 8 de 2019 pelo senhor Toniel Tavares de Oliveira, isso porque foi juntado após a apresentação de memoriais da parte ré, ocorrida em 23 de 8 de 2019, ou seja, não foi garantido o contraditório nem a ampla defesa, o que se não admite. No contexto das ações sob julgamento, é certo que há fortes indícios do preenchimento de todos os requisitos caracterizadores para a captação ilícita de votos. No entanto, destaco, não passam de mero indícios. Assim, aplico à espécie a firme jurisprudência do TSE, que diz que, para se caracterizar o ilícito do artigo 41A da Lei 9504 de 1997, exige-se prova robusta acerca da inequívoca anuência do candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras presunções. Segundo o recurso ordinário 1450, origem de Pará, a relatoria do ministro Caputo Bastos, DJE, do dia 18 de fevereiro de 2009. Por fim, adicionalmente, calha registrar as seguintes palavras de Flávio Chen Jorge. Diante desse quadro, é importantíssimo que se mantenha vivo o princípio indúbio pró-sufrágio, para que o Poder Judiciário Eleitoral não fragilize a democracia representativa só admitindo a cassação de mandatos políticos em situações que sejam evidentes e incontestes as provas do abuso do poder, da corrupção eleitoral. Segue. A afirmação de que se adota o princípio indúbio pró-sufrágio significa dizer que a escolha do mandatário político pelo voto popular goza de uma presunção de legitimidade social e jurídica que apenas uma prova cabal tem poderes para quebrar. Jorge Flávio Chen, Liberato, Digero, Rodrigues, Marcelo, Abelha, curso de Direito Eleitoral, número 3, edição verificada, atual e ampliada, Salvador, Jus Pode Vir, 2020, página 81, destaquei. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados nas presentes representações e é como voto, Vossas Excelências. Feito, como vota a juíza Paola Santos? Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral. Bom, conforme os fatos e os fundamentos que foram trazidos pela eminente relatora, de fato, há bastante indícios da prática da captação ilícita de votos, porém, o que se observou é que nenhuma delas faz uma ligação
direta e inequívoca da anuência do candidato, né, que permita julgar, então, pela procedência do pedido dessas representações. Então, portanto, diante dessa ausência de robustez e certeza, eu vou acompanhar a eminente relatora. Foco na juíza Paula Santos. Juiz Valdo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional. Senhor presidente, adianto que vou manter o mesmo entendimento adotado e confirmado pelo TSE, posteriormente, quando do julgamento do recurso ordinário, porquanto amplamente caracterizada a ocorrência de captação ilícita de sufrágio na espécie. Vejamos o acordo que foi proferido por esta Corte. Foco no juiz Valdo Valente. Da emenda, do item 1, existência de fato comum, as duas ações autorizam a reunião das demandas para o julgamento conjunto, conforme o artigo 96b da Lei das Eleições. 2. A indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, somada à indicação dos responsáveis além da existência de elementos indiciários dos alegados fatos lícitos eleitorais, são suficientes para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. Item 3. É prescindível a autorização judicial para a realização de perícia dos dados contidos no telefone celular apreendido. A Constituição Federal protege o sigilo das comunicações telefônicas, o que não macula de ilegalidade o laudo pericial que analisou os dados do aparelho telefônico, uma vez que não se trata propriamente de comunicação telefônica, mas de prova documental. Item 4. Caderno probatório composto por laudo pericial dos dados contidos no celular apreendido, material de campanha, cadernos, folhas com informações detalhadas acerca de quantia, nomes, endereço e título de eleitores, fatura de energia elétrica em nome de eleitor, recibo de orçamento e compras, tudo encontrados com as cabos eleitorais do candidato, demonstra a robustez da prova do ilícito. Item 5. Restou inequivocadamente demonstrada a existência de todos os requisitos imprescindíveis para a demonstração da captação ilícita de sufrágio, quais sejam a realização da conduta típica, o dolo de obter o voto do eleitor, a ocorrência dos fatos durante o período eleitoral e a participação indireta do candidato. Item 6, pedidos de representação julgados procedentes, em parte, para aplicar as sanções de cassação do diploma e multa por captação ilícita de sufrágio, o acolhimento da tutela de evidência para imediato cumprimento do acordo. O Tribunal Superior Eleitoral, ele confirmou a cassação do mandato do deputado José Tupinambá Pereira de Souza, por compra de voto. Segundo o ministro Edson Fachin, abre aspas, as provas contidas nos autos são suficientemente robustas para permitir a constatação, além de qualquer dúvida razoável da efetiva participação direta ou indireta, material ou intelectual do deputado na prática ilegal de compra de votos. Observou-se na instrução processual que foram colhidas ainda as seguintes provas: relatório da análise da Polícia Federal nos autos do IP 0273 de 2018, sobre o material apreendido no auto de apreensão 204 de 2018 e depoimento das testemunhas Jeane Cristina Cardoso Raiol e das informantes Josinete Dias Lobato e Anne Suelen Belo Camarão Melo. Além dos celulares apreendidos, foram apreendidos os seguintes documentos e objetos: caderno de capa dura com inscrição Estauar, no qual se verifica que há registro de nome de pessoas, número de telefone e escrito com cesta básica, levar para votar, fecha aspas. Vim buscar para votar, fecha aspas, abre aspas. Ligar no dia da eleição, fecha aspas. 3 folhas de papel contendo nome de pessoas e dados pessoais com número de RG, de telefone, endereço e ainda informações relativas ao local de votação e secção eleitoral. Item 3. Diverso santinho do candidato ao cargo de deputado estadual Zezinho Tupinambá, com o número do candidato 20900, além da mensagem, abre aspas, trabalhar para crescer, e dele como candidato Pedro da Lua 2080. 10 folhas de caderno pequeno contendo nomes, números de telefone, endereço de diversas pessoas, além de inscrição como Demanda Tupi, Gleice Amiga Max, Amiga quer uma ajuda para tirar documentos, Rosana Macapaba Max, Josi quer botijão de gás, Anne IP quer 4 sacas de cimento,
Além disso, a anotação Simone Gomes, kit bebê fralda, Natalina da Silva do Nascimento, cesta básica, kit bebê, ok. Denise Fernandes Costa, cesta básica, bebê, ok. Gabriele Santos Correia, gasolina, ok. Isabel Silva da Costa, consulta clínico e uma cesta básica. Demanda Dona Antônia Macapaba, ajuda para pagar o talão de energia. Maria Celetina, ajudar na entrada de lavar roupa. Dona Rosária Macapaba, que ajuda para comprar remédio para a pressão alta. Dona Socorro IP, que ajuda para comprar um milheiro de tijolo. Demanda IP Anne, 4 sacos de cimento. Demanda Tupi Dona Maria Celestina, que ajuda para entrada de uma máquina de lavar, valor R$100. João Paulo Brandão Macapaba, que ajuda de R$150 para ajudar a comprar um milheiro de tijolo. Demanda Tupi. Gleice Amiga Maxi Macapaba, que ajuda para tirar documentos, RG e registro. Odilene Macapaga, Amiga Maxi e Josi, ajuda para pagar um talão de energia no valor de R$90. Ediana Amiga Maxi Brasil Novo, que é 3 dúzias de tauba e 1 dúzia de Pernambuca. Rosana Macapaba Maxi e Josi, que é um botijão de gás. No item 5, há uma folha de caderno com descrição de 23 pessoas e dos respectivos dados do título de eleitor, como zona e secção eleitoral. No item 6, um caderno pequeno com capa formada com santinhos do candidato deputado estadual Zezinho Tupinambá, 20900, contendo diversos nomes de pessoas com os respectivos endereços, número de telefone, além de escritos vinculantes aos nomes, tais como gás, fechadura, exame R$180, dinheiro R$100, cesta básica. Nesse material, analisado por amostragem em razão do seu tamanho, conclusão da Polícia Federal, sugere possível oferecimento de cimento, areia, seixo, material esportivo, rede e bola de vôlei, camisa e bola de futebol, botijão de gás, cesta básica, pagamento de talão de energia e água, exames médicos, bolo no valor de R$60, habitação, gasolina, ajuda ao filho em hospital em troca de voto. O material também aponta marcação de reunião de pessoas a sugerir que o proprietário dele era o coordenador da campanha de Zezinho Tupinambá. No item 11, tem 11 folhas de caderno e um pedaço de papel contendo nomes, endereço, número de telefone de diversas pessoas e escritos vinculados aos nomes buscar para votar, emprego, serviços gerais, cesta básica, energia, R$125. No 8º, cópia de fatura de energia elétrica em nome de Maria Dulcineia de Aragão de Souza, no valor de R$150,30, com vencimento em 18/9/2018. No item 9, um recibo de orçamento da sapataria Show, no valor de R$278,97, à vista, escrito em nome de João Paulo Brandão Brito. E, por último, item 10, um recibo de compra de cimento no valor de R$74 da loja IP Materiais de Construção. Os materiais apreendidos no momento da prisão em flagrante, somados às declarações prestadas pelos cabos eleitorais Josinete Lobato e Anne Melo, na Polícia Federal e em juízo, demonstram de forma segura que houve oferecimento e entrega de benefícios a eleitores em troca de votos. Os autos de prisão em flagrante Josinete de Lobato e Anne Suelen Belo Camarão Melo, consta que as duas, após denúncia anônima, foram surpreendidas no conjunto Macapaba com diversos materiais de campanha, cadernos com anotações relativas à compra de votos, tais como o nome do título de eleitor com promessa e entrega de vantagem em troca de votos, possivelmente para o representado. Sendo assim, entendo que todas as provas colhidas nos autos do inquérito policial 273 de 2018 da Polícia Federal, especialmente as provas extraídas dos aparelhos celulares, são válidas e legais, tudo em prol do interesse público da lisura do processo eleitoral. Com efeito, o caderno de provas
O caderno de provas demonstra de forma evidente as condutas típicas configuradoras do ilícito eleitoral analisado, qual seja, doar e prometer, além do especificado o objetivo perseguido, obtenção de votos durante o período eleitoral do ano de 2018 por parte do representado, totalmente no contexto em que foram desenvolvidos os fatos constantes dos autos. Posto isso, senhor presidente, peço todas as vezes à eminente relatora para divergir, em parte, do brilhante voto e voto pela procedência das ações propostas em face de José Tupinambá Pereira, em virtude da prática de captação ilícita de sufrágio previsto no artigo 41A da Lei das Eleições, então somente para fim de aplicação de multa, o qual fixo em patamar intermediário no valor de 10.000 FII, desde de pronunciar sobre a cassação do diploma em face da perda superveniente do objeto. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Como vota, juiz Carmo Antônio? Excelência, eu vou pedir vista e eu só preciso de uma gentileza. Diante dessa divergência, foco na mesa lateral esquerda. Eu preciso saber como é que está a pauta de amanhã e depois de amanhã, para eu decidir se eu consigo trazer amanhã ou depois, para não atrasar o julgamento. Desembargador Carmo, amanhã, na pauta do dia 19, nós estamos com poucos processos, mas não vai dar para republicar a pauta. Seria para o de amanhã, nós temos. Ah, tá. De amanhã. Mas se eu pedir julgamento agora, em sessão, não precisa republicar. É porque pelo regimento... Na subsequente. Então eu peço para amanhã. Eu peço para amanhã, então. Nós temos amanhã... Só queria comunicar, corregedor, que eu não vou conseguir participar amanhã do julgamento, porque eu vou estar em Ponte Aérea. Na mesa da lateral direita, com a palavra juiz Rivaldo Valente. Deixa eu só perguntar uma coisa. No Tribunal de Justiça, independentemente de quem votou estar ou não presente, o importante é o quórum. É diferente aqui, presidente? Ele não estando, eu não posso proferir meu voto? Porque eu acho que isso traz um prejuízo enorme para a celeridade. Se esse critério for regimental, eu nem vou discuti-lo, mas eu posso trazer a experiência do TJ. O que aconteceu no Tribunal de Justiça? Nós usávamos esse critério. E aí acontecia, um colega gozava férias, outro estava licenciado, aí às vezes um processo que era para ser julgado em uma sessão, ele acabava sendo julgado em 6 meses. Isso trouxe um prejuízo horroroso para nós. Então, se não tiver nenhum prejuízo, eu retiro o meu pedido. O que pode acontecer é Vossa Excelência votar e ele se convencer de alguma outra forma e mudar o voto dele. É bom realmente aguardar. Mas ele já, diante do voto da relatora, ele votou contra. Eu acho muito difícil ele voltar, porque eu vou ter menos elementos, certamente, do que a relatora. Então, se Vossa Excelência me autorizar, eu trago amanhã. Por quê? Porque eu vou sair em férias, eu só vou voltar daqui a 20 dias, e evidentemente que esse processo vai ficar parado. Então, eu penso que nós queremos continuar diamante. Eu proponho a Vossa Excelência que eu possa proferir meu voto amanhã. Com licença, a pauta está bem tranquila amanhã. Tranquila, então pronto. Está incluído, após o voto... Então, foco na parte central da mesa. Na certidão de que o TRE da Amapá... Foco no desembargador João Lage. Preliminar, conheceu as ações e, no mérito, após os votos da relatora, pela improcedência dos pedidos, no que foi acompanhada pela juíza Paula Santos, divergiu o juiz Rivaldo Valente, pediu vistas, desembargador Carmo Antônio e os demais aguardam. Perfeito. Então, eminente para... Presidente, eu na verdade, eu estarei em condições de proferir meu voto hoje. Quer antecipar, então? Eu estou em condição de proferir, mas tem... pessoal, eu vou antecipar, então vamos lá, Paulo Madeira. O Anselmo que vota antes de mim, não é? Então, doutor Anselmo, Vossa Excelência quer antecipar? Mas se todos forem aguardar, como é amanhã, eu aguardo também. Eu estou só dizendo que eu teria condições de proferir o voto. Tudo que eu li. Eu também vou aguardar para amanhã. Então eu vou aguardar também. Vamos aguardar então todos amanhã. Pronto, eu também vou aguardar para amanhã. Embora, vejam, esse processo aqui é o processo mais antigo foco ainda no desembargador João Lage. É o da eleição de 2018, né? 2018. É o processo mais antigo que nós temos aqui, né? Vamos acabar esse julgamento logo, porque exemplos como esse são exemplos que mostram que realmente a justiça eleitoral tem que ser célere. Mas amanhã
se Deus quiser, terminamos o julgamento deste processo. E aí, então, fica isso, né? Acho que já anotou, né, a certidão. Ministro Pares, não há mais nenhum processo hoje a ser julgado. Eu agradeço a presença, desejo que todos tenham um ótimo descanso, um resto do dia de descanso, e amanhã nos vimos, então, a partir das 16. Está encerrada a nossa sessão. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um abraço a todos. Recording stopped. A doutora Sara. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus majestades. Oi, até mais. Vocês, então, comentam aqui comigo.